Olá, eu sou o Bispo Miguel Uchoa. Eu sou Juliane Uchoa. E esse é mais um Paz na Palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à série, aos episódios, à temporada, como queira, sobre anglicanismo, curiosidades, perguntas que têm surgido sobre essa nossa igreja anglicana. Então vamos começar com as perguntas que já respondemos na semana passada e surgiram mais perguntas. Vamos começar com... Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá e vê, nós respondemos 4. Hoje também vamos responder mais algumas. E a primeira pergunta de hoje, se foi você que fez, fique aí atenta, qual a relação do anglicanismo com o catolicismo? Essa é uma curiosidade realmente que muitas pessoas têm. E tem muita coisa para dizer sobre isso. Que Deus nos ajude a poder explicar aqui a vocês. Veja, primeiro vamos usar a expressão catolicismo. O que é catolicidade? A igreja católica significa, você sabe, universal. Mas quando a gente fala que a igreja ela é uma igreja católica e apostólica, no sentido original, é quando a gente está falando das igrejas nas origens. A igreja una. O que é a igreja una? Antes da reforma. Una, santa, católica e apostólica. Uma só, universal e apostólica, com a mensagem dos apóstolos. Então, quando a gente fala de catolicismo, catolicidade, vamos dizer assim, catolicismo pode até vincular com a igreja romana, mas catolicidade significa a universalidade da igreja e remete à igreja una, que era a igreja antes da reforma, dos primeiros concílios, a igreja dos primeiros concílios e antes da reforma protestante. Essa era a igreja única. Qual é a relação da igreja anglicana com essa catolicidade? Ora, a igreja anglicana, como ela não nasceu na reforma, ela não surgiu da reforma, ela foi reformada na reforma, mas ela já existia, a gente viu aqui já no outro vídeo, que ela existia desde o primeiro século. Existem registros de cristãos nas Ilhas Britânicas desde o primeiro século, onde não havia ainda, tanto que a gente não sabe exatamente como chegou ali, porque é muito tempo. Então, essa igreja, ela se desenvolveu até o século VI, VII, na realidade, com uma totalmente particular, totalmente independente de qualquer contato, inclusive, com o continente. Era uma igreja autóctone. Ela vivia uma igreja inglesa, das Ilhas Britânicas. Por isso que é anglicana, né, que a gente viu. A igreja católica, no sentido da igreja una que existia, não tinha vínculo com essa igreja, que já existia lá nas Ilhas Britânicas. Só no século VI foi que o Papa Gregório mandou os missionários, já encontraram lá os anglicanos. Então, eu acho que essa pergunta tem a ver, Júlia, quando a pessoa faz, parece muito com a igreja católica, porque qual é a relação que tem? Ora, a igreja anglicana, desde o seu início, depois com a igreja romana, que era uma igreja só antes da reforma, a igreja do centro de Roma, para o mundo todo, ela tinha uma liturgia própria, ela tinha as suas vestimentas próprias, ela tinha toda a sua estrutura até a reforma protestante. Então a igreja anglicana vivia isso. A igreja nas Ilhas Britânicas vivia toda essa liturgia, que era histórica desde o primeiro século e meio por aí, essa liturgia já existia. Então a gente vivia tudo isso, a igreja seguiu. Quando houve a reforma, daí vem a semelhança. Quando houve a reforma, como a igreja não nasceu com a reforma, ela foi reformada por dentro. O que foi visto nela que não batia com a Escritura foi reformado, foi restaurado. A doutrina, a teologia e alguns aspectos, claro, de crenças, crendices e outras coisas mais que não eram compatíveis com a Escritura. Mas desde quando vestes não era compatível com a Escritura? Não se tirou. A liturgia, que já existia, como eu falei, desde o primeiro século, segundo século. Tradições, né? As suas tradições, que elas não tinha nada contra a Escritura. Elas continuaram daquele jeito, mas era uma igreja reformada com os aspectos
do que se conhece hoje como Igreja Católica Romana. Então, a semelhança vem daí. Exato. Então, assim, não estranhe quando, por exemplo, nós confessamos o credo e falamos, somos a Igreja Católica, né, e tudo. E a pessoa fica assim, então é igual ao que está lá na Igreja Católica. Só que no Brasil a gente conhece a Igreja Católica como, na verdade, Igreja Romana, né? Então há uma confusão muitas vezes por conta dos termos. Mas católica significa universal. A Igreja Romana usa o credo como a gente usa, que vai buscar o credo lá na origem dos apóstolos. Exatamente. Ela não criou o credo está na origem apostólica, que a gente usa também. A Igreja Presbiteriana também usa o credo. A liturgia da Igreja Presbiteriana tem o credo. Alguns não usam, mas existe lá, sim. Então, a semelhança com a Igreja Católica é essa. A relação... A questão da origem. Né? É a origem. Também é essa. Então, hoje existe o movimento de diálogo com a Igreja Romana. Existe uma organização chamada Conselho Anglicano Católico Romano que se reúne eventualmente e trabalham as questões que são de unidade nas igrejas. Então, essa é a relação. Talvez tenha satisfeito a sua pergunta. Olha só, então é uma pergunta muito interessante aqui. A paz, a nossa, né, Paróquia Anglicana Espírito Santo, representa a verdadeira igreja anglicana no Brasil ou existe outra? Sim e não. Como assim? Olha aí. Ora, se você for para o que é a igreja anglicana, e você agora vai ter que me compreender. A igreja anglicana, como você já viu aqui a gente responder, ela existe lá dos primeiros séculos, ela defende a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi reformada, tem a Bíblia como única regra de fé, né? Única prática e fé é a Bíblia. Existem 39 artigos de religião, que foi a base da reforma protestante, que é o que ditou naquela época a diferença teológica com a igreja de Roma, colocou muito claramente. Os anglicanos seguiram assim por séculos, espalhados no mundo todo. No início era só a igreja da Inglaterra, mas o Império Britânico foi para a Índia, o comércio britânico foi para os diversos continentes, e onde ia, levava a sua igreja para os seus compatriotas, para os seus cidadãos que estavam servindo. Aqui no Brasil, a igreja anglicana chegou através, inicialmente, para os britânicos, por causa do comércio com a Inglaterra e por causa da relação basicamente do comércio com as capelanias, porque haviam as capelanias, era Belém, Recife, Salvador, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Eram essas capelanias britânicas, onde havia cidadãos britânicos. Aqui em Recife existia a Companhia de Energia, que era Tramsway. Trams era energia. Depois tinha no Rio a Power, né? Também era inglesa. Tudo isso eram cidadãos ingleses. Então, onde tinha a capelania, tinha uma igreja, um cemitério. Era uma igreja e um cemitério britânico, sempre. Até aqui tem o cemitério dos ingleses e a Igreja da Trindade, que era originalmente a igreja inglesa. Lá está a placa daqueles que foram para a guerra, etc. A história é essa. Então, quando a gente vai buscar que igreja anglicana é essa, a paz segue o que esse anglicanismo pregou desde o começo. Amém. Desde o início. A paz segue os 39 artigos de religião. A paz, não só a paz, mas como a igreja anglicana no Brasil, que é a nossa denominação, está ligada a todas as igrejas anglicanas ortodoxas, ou seja, conservadoras, cristãs, evangélicas, que defendem os princípios da reforma. A igreja anglicana no Brasil, e a paz faz parte dela, está ligada a essa igreja anglicana. O que aconteceu? Depois de muitos séculos, há pouco tempo, ano 2000, por aí, o movimento liberal teológico foi se acelerando em alguns lugares, Estados Unidos, Canadá, Escócia e parte da Austrália. Isso levou a igreja a um processo de divisão. Divisão por quê? Porque havia os liberais e havia os ortodoxos, os confessantes. Os confessantes são aqueles que mantêm o seu vínculo com a tradição e a teologia anglicana desde os seus primórdios. Nós somos parte desse. Como a Bíblia, como única razão, única expressão de fé e prática é a Bíblia Sagrada, crê em Jesus Cristo como único caminho, etc., o credo, etc. Se você ver os 39 artigos,
são artigos confessantes. Não contradizem o que estão na Bíblia. Nada. Então nós estamos ligados a esses. O que é que aconteceu? O revisionismo teológico entrou nos Estados Unidos, no Canadá, e nesses lugares a igreja se dividiu. Existem os anglicanos que não seguem esse revisionismo nos Estados Unidos, que é a Igreja Anglicana da América do Norte, no Canadá, no México, na Escócia, na própria Inglaterra, e na Austrália. Ou seja, nós somos parte da origem anglicana. Eu posso dizer que nós somos os verdadeiros anglicanos teologicamente falando. Isso. Institucionalmente falando, é outra coisa. É verdade. Aí você tem a Igreja da Inglaterra, que reconhece que é uma comunhão, não é uma federação, então cada lugar tem a sua independência de agir. O Brasil, por exemplo, que é onde nós estamos. Existe uma igreja episcopal anglicana no Brasil, de onde nós fazemos parte. Quando essa igreja aderiu ao revisionismo, nós nos desligamos dela. De certa forma, nós fomos excomungados, praticamente expulsos dela. Ficamos como Diocese de Recife, ligado ao movimento GAFCON, que é o movimento internacional dos anglicanos confessantes. Então nós somos, sim, a verdadeira igreja anglicana. Não há dúvida nenhuma disso. Agora, institucionalmente, se o arcebispo de Cantuária, ou quem quer que seja, nos reconhece ou não, isso nós não podemos fazer nada. Mas a maioria dos 80 ou 90 milhões de anglicanos nos reconhecem. Nós somos parte do GAFCON, nós somos parte do Sul Global, que é uma comunhão de igrejas anglicanas de todo o mundo que são confessantes, reconhecidos por Cantuária, e nós somos membros ativos a província do Brasil é membro participante do Sul Global. E a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil não é, porque não é convidada, porque não é confessante, no sentido de confessar a Bíblia como única regra de fé e sem revisionismo, sem atualizações. A Bíblia é a Bíblia. Então, se você pergunta se nós somos um anglicanismo verdadeiro, sim, somos. E numa linha do tempo, né? Porque sempre existiram conferências globais, né? Dos anglicanos. E poderia falar de Lambeth, né? Da resolução. Pronto. Em 88, 98. Ah, sim, porque depois foi 2008. Isso, vai. 98, a conferência de Lambeth, quando começou esse burburinho do revisionismo liberal, a conferência de Lambeth, que é a conferência de todos os bispos anglicanos do mundo, voltou em uma margem imensa. Só quem ficou de fora foi alguns bispos do Brasil, aliás, a maioria, fora o bispo Robson, Estados Unidos, Canadá e Escócia, e parte da Austrália, que não voltaram, não aceitaram. Voltou, por exemplo, na área da sexualidade. Não é só isso, mas essa é uma área. A questão da homoafetividade. Nós entendemos que as pessoas homoafetivas podem ser amadas e devem ser apresentadas a ela o cuidado pastoral, mas não concordamos, segundo a Bíblia, a decisão de Lambeth foi não se coaduna com a Escritura Sagrada. A Bíblia não autoriza isso. Nós assinamos isso. Nós somos a igreja que assinamos isso. E não somente isso, o revisionismo teológico tirou Jesus como único Senhor e Salvador, tirou uma série de coisas. Então a igreja virou uma instituição, algumas igrejas anglicanas no mundo viraram instituições quase que filantrópicas, que não tem mais vínculo com a apostolicidade, com a doutrina dos apóstolos. Relativismo teológico. Né? É o relativismo teológico, muito bem colocado. Talvez tenha respondido. Eu creio que sim. E uma outra pergunta aqui agora é: o que é o LOC? Livro de Oração Comum, Book of Common Prayer? Ainda pena que eu não tenho uma aqui. O livro de oração comum foi o livro que na Igreja Católica tinha ou tem o Missal, que é o livro de liturgias. Fala de Cranmer? Eu vou falando, que o padre usa para dirigir a liturgia. Pois bem, Cranmer, que foi o arcebispo, que foi o que basicamente implantou a reforma protestante na Inglaterra, na Igreja da Inglaterra, ele foi além do Missal. Ele produziu um livro de oração que tem a liturgia, tem a teologia anglicana na liturgia, tem as leituras bíblicas, é um livro de culto em algumas igrejas. A gente usa ele na liturgia, mas não lê ele na liturgia, mas ele está ali. Isso. Ele está ali na nossa ordem de culto, de louvor, de confissão, de oração, de pregação, de ceia. Está tudo ali. A leitura da palavra está tudo ali.
Só que a gente não usa ele na hora. Não tem um aqui, está lá no escritório da igreja, para lhe mostrar. Mas o Locke, ele... Porque flui com naturalidade, né? Naturalidade, Mas existe a liturgia, O existe a próprio ordem Kramer, o das próprio coisas. Kramer tem aqui um livro, Ju, que você podia Ah, sim, pegar de ali. Vou pegar, vai falando aí que eu vou pegar. Tem um livro chamado Louvor, que é um livro de Tim Keller, onde é uma edição onde tem 4 autores, um deles é um pastor anglicano. E ele faz uma abordagem fantástica sobre a liturgia anglicana. E como Kramer, como liturgo, como pai dessa liturgia, como Kramer, esse livro aqui, ó, ele estaria decepcionado hoje com o que fizeram com a liturgia da igreja, o culto na igreja. Porque Kramer, ele modernizou na época o culto. Ele pegou a escritura e trouxe para o povo que não tinha acesso a ler a Bíblia, por exemplo. A missa era feita, a missa, né, o culto, enfim, era feito em outra língua, né, no Era latim. em latim, né? Não era Então, acessível ao povo, o povo não entendia nada. O Kramer fez isso, compilou esse livro de oração, então todas as leituras bíblicas, devocionais, reuniões de oração, está tudo ali como quiser fazer. Especialmente num tempo onde as pessoas não tinham acesso ao que a gente tem hoje. Isso, a nossa Bíblia, né? A Bíblia está na mão, os recursos... No nosso idioma. E também você tem também hoje, através das redes, através da internet, recursos demais para fazer. Antes não, a pessoa tinha que ler a Bíblia e ela lia no domingo 4 leituras bíblicas para que no ano todo, em 3 anos, a leitura fosse completa da Escritura no culto. Isso. O Locke traz tudo isso, tem uma herança fantástica. Lindo isso. O problema é que muitos engessaram o Locke e seguem ele apenas como ele foi feito em 1560. Esse é um problema. É preciso 1590, esse é um problema. muita sabedoria e discernimento, porque como Miguel fala, né, o evangelho de sempre, uma nova igreja, o evangelho de sempre. Isso. E é exatamente isso. A gente, é como se eu usar hoje, começar a falar aqui com vocês, o Miguel, um português da época do ano, né, de lá de trás, quando começou o Brasil. Ninguém vai entender nada, assim, vai dizer assim, por favor, traduz aí. Não é Você verdade? fala português de Portugal, tem gente que não entende? Português de Portugal que tem algumas coisas. Então, assim, isso ou em outro idioma, obviamente, menos ainda, né, as pessoas vão entender. Então, é como assim, eu tenho que me fazer entender para o povo, para a época. Porém, eu não posso me corromper. Se você é um curioso, se você gosta disso, tem interesse, vamos dizer, esse é pelo menos um capítulo do anglicano, é muito bom você se atualizar. Se você faz o SAT, alguma cadeira aqui vai ser recomendado esse livro aqui, viu? Já, eu paguei com o bispo. Eclesiologia contemporânea. Moderna, né? Contemporânea, exato. Eu mostrei. Esse então, o Locke é bom. isso. É um livro de teologia aplicado ao dia a dia da vida, que especialmente naquela época foi muito necessário e marcou a Reforma Protestante. A Reforma estava escrita no Locke. Isso foi muito importante, muito importante. E para finalizar o vídeo de hoje, tem muito a ver, na verdade, com tudo que já foi conversado aqui, que uma pessoa perguntou assim, afinal, o que é a liturgia anglicana? Acho que acabou, bom, excelente. Né, para fechar. Liturgia é a maneira que a gente se expressa no culto. Toda igreja tem liturgia. De um jeito ou de outro. Toda comunidade cristã tem uma liturgia. É o serviço do povo a Deus. Cada igreja tem suas características. A igreja... Pois não. Não, eu ia dizer assim, faça um desafio. Quando você estiver presencialmente ou conectado no culto de domingo, observe sempre uma sequência do que está acontecendo. A liturgia é a ordem do com culto. O louvor, a oração inicial que a gente ora por perdão, pelos enfermos, pela bênção do Senhor. Pelo país, cidade, governantes. pelo Estado. Isso. E nós temos as boas-vindas. Depois nós temos o ofertório, momento de dízimos e ofertas. Nós temos a leitura bíblica, nós temos a pregação da palavra, nós temos todo domingo um dos cultos, ceia do Senhor, e nós finalizamos com o ID, né? Então, você vê assim, eita, realmente, Ju, nunca tinha parado para pensar, mas... Agora, você vai em alguma igreja por aí, você tem uma liturgia também, bem diferente dessa. Uma vez um pastor amigo meu de uma outra denominação estava comigo no culto aqui nosso, e ele disse, rapaz, eu acho que esse culto de vocês é muito organizado, é muito bom. Porque está tudo ali, né? Você tem tudo, a participação do povo, a participação da igreja e dos líderes. Essa organização essa organização. Agora, existem igrejas chamadas mais litúrgicas, que elas são mais formais. Que elas seguem uma liturgia, às vezes, muito engessada,
porque tem que ler as palavras que estão no Locke, isso não é pedido. O próprio 39 artigo de religião diz que em cada cultura a liturgia se adapta à sua verdade. cultura. O próprio 39 artigos da época da Reforma já dizia isso. Ou seja, cada cultura vai expressar. Isso. Igrejas Tem uma cultura contemporâneas, que gosta igrejas também disso, né? que gostam, tem gente que gosta, não tem problema nenhum. A igreja pode ser mais litúrgica nesse sentido, mais cerimonial, mais formal? Pode sim, pode ser. Mas não necessariamente deixa de ser anglicana, porque não é isso. Isso. É muito importante, porque alguém vai dizer, mas essa igreja, a paz não parece anglicana porque ela não tem aquilo que a outra igreja tem. Não, a outra igreja é tão anglicana quanto essa. Isso. Quem conhece o mundo anglicano, graças a Deus, como eu conheço, existem inúmeras expressões da igreja anglicana. A nossa é uma delas e que bate com várias igrejas. Já visitei igreja anglicana em restaurante, em bar, em cafeteria, já em armazéns do porto, em casa de shows. Olha, e eu também, né, viajando em missões, assim, já vi igreja anglicana no México, nos Estados Unidos, no Chile. Tem uma liturgia diferente e somos todos anglicanos. Mas o esqueleto é o mesmo. Mas o esqueleto, O a mesmo. essência é a mesma. A expressão Isso é o pode que ser eu acho diferente, mais lindo. A expressão né? pode ser diferente. Na igreja do Senhor. É muito bom. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu acabei indo num culto que era mais tradicional, vamos chamar E assim. cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Renovado no E o poder. Senhor logo Fogo. falou no meu coração assim, ele, olhe e veja, as pessoas estão me adorando. Eu disse, poxa vida, Senhor, de fato, estão. E tinha um formato diferente do que eu estava aqui acostumada no Brasil. E eu achei fantástico, porque o que permanece, que é a espinha dorsal, fidelidade à palavra do Senhor, pregação da palavra de Deus e ortodoxia, e temor do Senhor e amor por vidas. Amém. Amém? Então, essa é a igreja anglicana, esse é alguns aspectos da igreja anglicana. O mundo todo escuta os anglicanos e às vezes nem sabem. É verdade. O mundo todo escuta John Stott, É o verdade. maior teólogo vivo até um dia desse, de todos os tempos, John Stott. Faria 100 anos. Faria 100 anos esse ano. J. Packer, grande teólogo. Agora, Alistair McGrath. Quem não lê Alistair McGrath? N.T. Wright, aqui ó. N.T. Wright, a coleção dele. Anglicano, bispo anglicano, meu colega. Ou seja, o mundo todo escuta os anglicanos. A igreja é uma bênção. Deus Amém. abençoe a igreja. Aguarde o terceiro e último vídeo com mais perguntas Deus e abençoe. respostas. Até a próxima, que a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Amém. Vamos com Deus.